Você já ouviu que quem tem diabetes não pode ficar muitas horas sem comer? E se eu te dissesse que, em alguns casos, o problema pode não ser ficar tempo demais sem comer, mas nunca dar um intervalo real para a insulina descansar? A maioria das pessoas acredita que controlar o diabetes é apenas contar carboidratos ou aplicar a dose certa de insulina. Mas existe uma variável silenciosa que quase ninguém discute: o relógio. Hoje você vai entender o que realmente acontece com a insulina quando a alimentação é concentrada em um período específico do dia. Vamos falar de ciência, segurança e do que os estudos mostram de verdade sobre jejum em pessoas com diabetes. Mas atenção, este vídeo não é sobre modas ou promessas milagrosas. É sobre entender como seu corpo responde, quando isso pode ajudar e quando pode representar risco. Se você quer aprender a interpretar sua própria fisiologia antes de tomar decisões alimentares, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não simplifica demais, a gente explica certo. E agora, vamos começar entendendo por que o horário das suas refeições pode estar influenciando sua insulina mais do que você imagina. Durante muito tempo, acreditamos que apenas o que comemos determinava a nossa glicose, mas a ciência começou a observar algo diferente. O horário das refeições também influencia diretamente a forma como o corpo libera insulina. Quando você passa algumas horas sem se alimentar, a insulina diminui gradualmente. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de adaptação. O organismo entende que não há entrada de glicose e ajusta sua produção hormonal de forma natural. Para quem vive com diabetes, especialmente tipo 2, essa redução temporária pode representar algo importante. Menos estímulos repetidos significam menos necessidade de picos constantes de insulina. E é exatamente aqui que começa a pergunta central deste vídeo. Será que organizar o tempo das refeições pode melhorar a forma como a insulina funciona? Nas primeiras horas sem alimento, o corpo utiliza a glicose que já está disponível na corrente sanguínea. A insulina não desaparece, mas sua presença diminui porque não há nova carga de açúcar chegando. Essa redução cria um ambiente hormonal mais estável. Em vez de múltiplos picos ao longo do dia, há períodos mais tranquilos. Para alguém com resistência à insulina, esse intervalo pode funcionar como um descanso metabólico. Com o tempo, algumas células passam a responder melhor quando a insulina volta a subir após a refeição. Esse mecanismo está ligado ao conceito de sensibilidade à insulina. Depois de aproximadamente 12 horas, outra mudança começa a acontecer, e ela envolve a forma como o corpo produz energia. Muitas pessoas resumem diabetes a números elevados no exame de sangue, mas o verdadeiro problema está na comunicação entre a insulina e as células. No diabetes tipo 2, o pâncreas ainda produz insulina. O desafio é que as células não respondem da mesma maneira. Isso obriga o organismo a liberar quantidades maiores do hormônio para obter o mesmo efeito. Quando as refeições são muito frequentes, essa exigência se repete várias vezes ao dia. Ao reduzir a frequência alimentar, diminuímos também a repetição desses estímulos. Isso não significa cura, significa reduzir sobrecarga. E essa diferença é importante. Sempre que você come, a glicose sobe e a insulina entra em ação para transportar essa glicose para dentro das células. Esse ciclo é normal e necessário. O problema surge quando ele acontece muitas vezes ao dia, sem intervalos reais. O corpo quase não experimenta momentos de insulina em níveis mais baixos. Em pessoas com diabetes, cada pico pode durar mais tempo. Isso aumenta a exposição das células a níveis elevados de glicose. Criar janelas alimentares mais definidas reduz a quantidade de ciclos diários. Menos ciclos significam menor pressão metabólica acumulada. Cada refeição ativa o pâncreas. Mesmo pequenos lanches exigem resposta hormonal. Se isso ocorre 5 ou 6 vezes por dia durante anos, o sistema pode entrar em estado de estímulo constante. Não há tempo real de pausa. A alimentação com restrição de tempo organiza dois períodos claros: alimentação e descanso metabólico. Essa alternância permite que os níveis de insulina permaneçam mais baixos por mais tempo ao longo do dia. E quando isso acontece de forma consistente, começamos a observar mudanças que vão além da simples redução da glicose após a refeição. Nos últimos anos, a alimentação com restrição de tempo ganhou popularidade. Mas longe das redes sociais, pesquisadores começaram a investigar seus efeitos reais em pessoas com diabetes tipo 2. Alguns estudos observaram redução da glicemia em jejum
quando as refeições eram concentradas em uma janela menor do dia. Outros mostraram menor variação glicêmica ao longo das horas. A explicação é simples. Menos momentos de ingestão significam menos picos repetidos de insulina. Com isso, o organismo passa mais tempo em níveis hormonais basais. Os resultados não são idênticos para todos. Ainda assim, os dados indicam que a estratégia pode ter utilidade clínica quando aplicada com orientação adequada. Quando alguém começa a restringir o horário das refeições, o corpo precisa se adaptar. É comum sentir fome em horários habituais, mesmo que não haja necessidade energética real. Essa sensação ocorre porque hormônios relacionados ao apetite também seguem rotina. Com o tempo, eles se ajustam ao novo padrão alimentar. Durante esse período inicial, algumas pessoas com diabetes tipo 2 relatam maior estabilidade glicêmica, especialmente quando a janela alimentar ocorre mais cedo no dia. No entanto, quem utiliza medicamentos deve monitorar a glicose com atenção, pois a necessidade de ajuste pode surgir rapidamente. Depois de aproximadamente 12 horas sem ingestão calórica significativa, os estoques de glicogênio do fígado começam a diminuir. Nesse momento, o corpo aumenta gradualmente a utilização de gordura como fonte energética. Essa transição ocorre porque a insulina está mais baixa e permite maior mobilização de ácidos graxos. Isso não significa que a glicose deixa de ser utilizada. Significa apenas que o organismo amplia suas opções energéticas. Para pessoas com resistência à insulina, esse ambiente hormonal pode ser favorável ao longo do tempo. Em pesquisas clínicas, alguns participantes apresentaram redução modesta da hemoglobina glicada após semanas de restrição de tempo. Também houve casos em que a necessidade de insulina exógena diminuiu sob supervisão médica. Além disso, certos indivíduos mostraram melhora na circunferência abdominal, fator associado à resistência à insulina. Esses resultados não são universais, mas sugerem que a estratégia pode contribuir para melhorar o controle metabólico em contextos específicos. O fígado funciona como um regulador central da glicose. Ele armazena energia após as refeições e libera quando o corpo precisa. No diabetes tipo 2, essa liberação pode ocorrer em excesso, contribuindo para níveis elevados de glicose mesmo em jejum. Ao criar intervalos mais definidos entre as refeições, pode haver melhora gradual na regulação hepática. Entender o papel do fígado ajuda a perceber que o controle glicêmico não depende apenas do pâncreas, mas de um conjunto integrado de órgãos. Existe uma ideia comum de que níveis mais baixos de insulina significam cansaço imediato. Na prática, não é assim que o corpo funciona. Quando a insulina reduz dentro de um contexto controlado, o organismo apenas reorganiza suas fontes de energia. Ele continua produzindo glicose quando necessário e começa a utilizar mais gordura armazenada. Essa alternância pode trazer maior estabilidade ao longo do dia, evitando oscilações bruscas de energia. O ponto importante não é manter a insulina sempre baixa, mas evitar que ela permaneça constantemente elevada. Com menos estímulos frequentes de insulina, o acesso às reservas de gordura se torna mais viável. A gordura corporal funciona como armazenamento energético. Quando a insulina está alta o tempo todo, esse acesso fica reduzido. Ao permitir períodos mais longos com níveis hormonais mais baixos, o corpo amplia a utilização de ácidos graxos como complemento energético. Essa adaptação pode contribuir para a redução de peso em alguns indivíduos, o que, por sua vez, pode melhorar a resistência à insulina. Apesar dos possíveis benefícios, há riscos que não podem ser ignorados. Pessoas que utilizam insulina ou medicamentos que estimulam sua liberação podem desenvolver hipoglicemia se a ingestão alimentar diminuir sem ajuste terapêutico. A hipoglicemia pode causar tontura, sudorese, tremores e confusão mental. Em casos graves, pode levar à perda de consciência. Por isso, qualquer mudança na rotina alimentar deve ser acompanhada por profissional de saúde, especialmente no diabetes. A hemoglobina glicada representa a média da glicose no sangue ao longo de aproximadamente 3 meses. Alguns estudos mostram pequenas reduções nesse marcador após semanas de alimentação com restrição de tempo.
Isso sugere melhora no controle global da glicose, não apenas em momentos isolados. No entanto, o resultado depende também da qualidade da alimentação dentro da janela permitida. O corpo humano segue um ritmo interno que influencia hormônios e metabolismo. A sensibilidade à insulina tende a ser maior nas primeiras horas do dia. Isso significa que o organismo pode lidar melhor com alimentos nesse período. Concentrar refeições muito tarde pode dificultar o controle glicêmico. Por isso, além da duração do jejum, o horário das refeições também desempenha papel importante. A principal preocupação quando falamos em jejum e diabetes é segurança, e isso é absolutamente justificável. Estudos indicam que protocolos moderados de restrição de tempo podem ser seguros para muitas pessoas com diabetes tipo 2, desde que haja acompanhamento médico e ajuste adequado de medicamentos. Os problemas costumam surgir quando a mudança alimentar é feita sem monitoramento da glicose ou sem revisão das doses de insulina. Portanto, não se trata apenas de reduzir o tempo de alimentação. Trata-se de integrar a estratégia ao tratamento já existente. Diabetes tipo 1 e tipo 2 têm mecanismos diferentes. No tipo 1, há destruição das células produtoras de insulina. Isso significa que o organismo depende totalmente da insulina aplicada externamente. No tipo 2, há resistência à ação da insulina, mas geralmente ainda existe produção do hormônio. Essa diferença altera completamente a forma como o corpo responde ao jejum. O que pode ser viável em alguns casos de tipo 2 exige muito mais cautela no tipo 1. A alimentação com restrição de tempo pode ser útil em pessoas com diabetes tipo 2 estável, especialmente quando há excesso de peso e resistência à insulina. Pode ajudar a reduzir a frequência de picos glicêmicos e melhorar a organização hormonal ao longo do dia. Também pode facilitar a redução de peso, fator importante no controle metabólico. Mas ela não substitui medicação nem acompanhamento clínico. É uma ferramenta complementar. Nem sempre os resultados aparecem imediatamente nos exames ou na balança. O corpo leva tempo para reorganizar enzimas, padrões hormonais e resposta celular. Pequenas reduções na variabilidade glicêmica, melhora gradual da sensibilidade à insulina e ajuste na liberação hepática são processos cumulativos. A consistência tende a ser mais relevante do que mudanças radicais e curtas. Jejum com diabetes não é solução universal. Também não é necessariamente um risco inevitável. Ele pode ser útil para algumas pessoas, inadequado para outras, e exige sempre avaliação individual. A decisão deve considerar tipo de diabetes, uso de medicamentos, histórico de hipoglicemias e acompanhamento profissional. Mais do que perguntar se o jejum funciona, a pergunta correta é: ele faz sentido para a sua condição específica neste momento? Agora que você entende como a insulina realmente responde à alimentação com restrição de tempo, talvez perceba que o assunto é muito mais complexo do que simplesmente pode ou não pode. O que define o sucesso ou o risco não é o jejum em si, mas o contexto biológico, o tipo de diabetes, o uso de medicamentos e o acompanhamento adequado. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o metabolismo de forma mais clara, compartilhe com alguém que também vive com diabetes e precisa entender antes de testar qualquer estratégia. E se você quer continuar aprendendo como o seu corpo funciona por dentro, de forma prática e baseada em ciência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente transforma a informação em consciência metabólica. Porque decisões alimentares não devem ser tomadas no impulso, mas com entendimento.